Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o trabalho computacional 5. Nosso objetivo será considerar uma integral definida e calcular aproximações para a solução, utilizando a regra do trapézio e também a regra dos trapézios repetidas vezes. Para explicar, eu vou considerar a seguinte integral. Integral de 0 a 4 de 1 menos e elevado a menos 2x dx. Uma integral simples de ser resolvida. Nosso interesse é calcular aproximações para a solução exata. Então aqui nós vamos apresentar a solução exata, ok? Só fazendo o cálculo desta integral. Integral da subtração aqui é a subtração das integrais. Então, integral do 1 menos a integral aqui de 0 até 4 de e na menos 2x dx. Tenho que calcular essas duas integrais. A integral de 0 até 4 do 1 dx vai ser o x, derivada do x é 1, calculado em 4, depois calculado em 0 e fazendo a subtração. Resposta 4. Desta segunda integral, vamos fazer uma substituição. Olha, eu chamei 2x de u. Então, a derivada de u vai ser 2 dx. Então, meio du é igual a dx. Agora é só fazer a substituição. Integral de 0 até 4 de e na menos 2x dx vai ser igual. Bom, tenho aqui que u igual a 2x. Então, quando x for 0, u vai ser 2 vezes 0, 0. É este 0 aqui. Quando x for 4, 2 vezes 4, 8. Então, colocamos o 8 aqui. Integral de e na menos 2x fica integral de e na menos u. E este dx é meio du. O meio sai da integral. Integral de e na menos u é menos e na menos u. Então, eu vou ter que fazer essa conta em 8 e depois subtrair o valor em 0. Fazendo isto, chegamos aqui, olha, 0,49983, beleza? Então, a resposta calculada analiticamente aí da nossa integral vai ser o 4 menos esse 0,4998, 3,500167731. É o valor que eu vou assumir aí como o valor exato, ok? Agora, vamos calcular aproximações lá no software R. Abri aqui o meu software R. Inicialmente, nós vamos precisar instalar um pacote para fazer o cálculo destas aproximações. Olha, o pacote CATools. Dentro deste pacote existe implementado a regra dos trapézios. Então, nós vamos carregar esse pacote. Eu já instalei ele. Require CATools permite carregar o pacote. Agora, nós vamos definir esta função 1 menos e elevado a menos 2x. Vamos definir a função. Ok, função definida. 1 menos esp, parênteses, menos 2, que multiplica x. Agora, vamos fazer o gráfico desta função. Deixa eu colocar os comandos aqui, depois eu explico. Olha, primeiro comando, plot, quem? A função f, xlim, de 0 até 5, a integral é de 0 a 4. Vou fazer um pouquinho maior, de 0 a 5, cor, quero que a curva apareça em azul, LWD, espessura dela, 3, sex.axis, é o tamanho da fonte do eixo X ali e do eixo Y, então vou deixar em 2, e esse less igual a 1 é para deixar os textos, os números do eixo Y na horizontal e não na vertical. E depois os dois comandos de baixo, abline, vertical igual a 0 e horizontal igual a 0, em preto e espessura 3, eixos X e eixo Y. Tenho aqui o esboço da função. Agora eu quero fazer um segmento de reta aqui, olha, do ponto 0,4 até o 4f de 4, para marcar bem a área que está sendo calculada.
Então isso eu faço com o seguinte comando. Segments. Comando que me permite desenhar segmentos de reta. Coloco ponto inicial e ponto final. Olha, ponto inicial 4 e 0, ponto final 4f de 4 e só colocar aí parâmetros de figuras, por exemplo, cor, eu quero vermelho, espessura, quero 3. Aqui está, então eu fiz esse segmento de reta. É esta integral aqui que queremos calcular a aproximação. Temos esta área, qual é o valor desta área? Então, vamos trabalhar agora com o seguinte. Aplicando a regra do trapézio uma única vez. Deixa eu limpar aqui o meu console. Beleza. Preciso fazer um vetor x com as marcações do intervalo. Eu tenho um único intervalo, então começa em 0, termina em 4. Por isso que eu fiz esse vetor x, 0, 4. Depois eu preciso saber qual o valor da função nestes pontos. Y vai receber f do x. Olha aqui o y. Eu já tenho calculado, beleza? Então, o comando é bem simples. Trap Z. É a regra do trapézio aqui. X, Y são os parâmetros, ok? Valor calculado, 1,999329. O erro foi grande, né? O valor da integral, vamos ver aqui, 3.500. 3.500. Chegamos em 1,999. Vamos visualizar este erro. Então, vou fazer o gráfico de novo aqui. Tem o gráfico da função. Vou fazer um segmento. Aqui, de 0f de 0 até 4f de 4. Vou fazer este segmento. E depois vou fazer este outro segmento aqui. 4, 0, 4f de 4. É isso que está acontecendo. Então, eu fiz esse segmento. Quando eu aplico a regra do trapézio uma única vez, o que ele faz? Ele traça o polinômio interpolador de grau 1, que liga os dois pontos, e faz a integral desse polinômio, que vai ser a área abaixo desta função. Então, eu tenho essa reta aqui. Então, ao invés de calcular toda esta área, ó, ele não está considerando isto. Ele está calculando somente estes valores aqui, desta integral, que vai do 0, 0 até o 4f de 4, esse ponto aqui. Isso dá um erro enorme, beleza? Então, o que a gente pode fazer? Aplicando a regra do trapézio com 2 subintervalos. A ideia é a mesma. Olha, eu preciso de um vetor x com as marcações. Agora eu tenho 2 subintervalos, então vai do 0 até o 2, depois do 2 até o 4. E aí eu preciso dos valores da função nestes pontos. Basta fazer y recebe função de x. A função eu já tenho definida ali em cima. Então, olha, ele já calcula para mim. Tem os valores e depois o comando é o mesmo. Trap Z, x, y. 2,96. Melhorou um pouco. Vamos observar graficamente. Então, iniciando. O gráfico da função com eixo x e eixo y. Aqui está, beleza? Agora vou fazer um segmento do 0f de 0 até o 2f de 2. Depois eu vou fazer um do 2f de 2 ao 4f de 4. Depois eu faço mais 2 segmentos. Vamos fazer esses 2 primeiros, ok? Então ele vai calcular este polinômio aqui e vai calcular esta área. Vamos fazer os segmentos de baixo ali.
aqui e aqui. Temos mais um. Beleza. Olha lá. Ele está calculando esta área e esta área, mas está deixando de calcular esta área aqui. O resultado melhorou. Quanto foi o resultado? 2,96. O valor real, 3,500. 7731. Este é o valor real. Vamos fazer mais um intervalo então. Aplicando a regra com 4 subintervalos. Vamos ver o que acontece. Olha, preciso de um vetor x com as marcações de todos os subintervalos. Então, do 0 ao 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4. Tem os 4 subintervalos. Y vai receber uma função desses valores de x. Cálculo da área, 3,34. Opa, melhorou bastante. Vamos ver graficamente? Então, vamos fazer o gráfico da função. Vamos fazer o eixo x e y. Vamos fazer agora os segmentos. Olha, do 0 f de 0 até o 1 f de 1. Depois do 1 f de 1 até o 2 f de 2. Do 2 f de 2 ao 3 f de 3. Do 3 f de 3 ao 4 f de 4. E depois segmentos, olha, do 1, 0 ao 1 f de 1, do 2, 0 ao 2 f de 2, do 3, 0 ao 3 f de 3, vamos ir rodando esses segmentos aqui. Do 4, 0 ao 4 f de 4 e depois o eixo x embaixo ali, ó, do ponto 0, 0 até o ponto 4, 0. Vamos fazer um segmento também. Olha a área que ele está calculando. Ele deveria calcular a integral real, é a área abaixo da curva em azul aqui, que vai até esse 4. Fazendo a regra dos trapézios repetidas vezes nesses 4 subintervalos aqui, chegamos numa aproximação até interessante. Quanto que deu? Vamos ver aqui em cima. Trapize x, y. 3,34. Valor real 3.500. Então, tivemos estes pequenos erros aqui. A ideia é trabalhar com uma grande quantidade de intervalos. Por exemplo, se eu quiser aplicar a regra do trapézio com 100 subintervalos, quem será o meu H? Olha a explicação que eu coloquei aqui. Sabemos que o H é o B menos A dividido por N. Então, o meu H aqui vai ser, olha, eu tenho integral de 0 até 4. Então, B menos A, 4 menos 0, dividido N, quantidade de subintervalos aqui, 100. Implica que o meu H é 0,04. Aí eu não preciso ficar fazendo manualmente ali todos esses pontos. Vai demorar muito. Então, eu utilizo o seguinte comando. X vai ser uma sequência de 0 até 4 de 0,04. Essa é a amplitude. Olha, quando eu aperto o X aqui, observe que ele já vai me mostrar todos os pontos. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui em cima. Depois, só mandar calcular o Y destes valores. Isso aqui, olha, tem que fazer computacionalmente. Fazer isso aqui na calculadora, sem chance, demora muito. Beleza? Ainda que 100 é um tamanho, uma quantidade pequena aí de subintervalos. Qual é a área? 3,499. Opa, 3,49. Valor real é 3,500. Então, um resultado já mais atraente. Como eu falei, a ideia aqui é trabalhar com uma grande quantidade de subintervalos, beleza? Então agora eu vou mostrar qual será o trabalho computacional. O trabalho computacional 5 é o seguinte,
Preste atenção nesta história que eu vou comentar. O William Lowell Putnam Mathematical Competition, frequentemente abreviado para Putnam Competition, é uma competição anual de matemática para estudantes de graduação matriculados em instituições de ensino superior nos Estados Unidos e no Canadá. E isto independentemente aí da nacionalidade destes alunos. Ele concede uma bolsa de estudos e prêmios em dinheiro, tanto para os melhores alunos quanto para as melhores escolas. Além de que os 5 melhores pontuadores recebem uma bolsa de estudos mais mensalidades em Harvard. É amplamente considerada a competição de matemática de nível universitário de maior prestígio no mundo. A competição é considerada muito difícil e normalmente é tentada por alunos especializados em matemática. Um famoso problema desta competição é o A5 da prova de 2005. Eu abri aqui a prova de 2005, vou mostrar o A5. Avalie integral de 0 a 1 de ln de x mais 1 dividido por x² mais 1 dx. Uma integral definida. Esse problema é muito famoso. Observe aqui quando escrevemos Putnam integral no YouTube. Já aparece aqui ó, o primeiro vídeo, ln de x mais 1 sobre x² mais 1. Aparece um outro aqui embaixo. Então é um problema muito famoso. Pensando nisso, nós vamos fazer o seguinte. Considere, então, integral de 0 a 1 de ln de x mais 1 sobre x² mais 1 dx, cuja solução, se você olhar nos vídeos ali, procurar isso na internet, você vai ver que é π sobre 8 que multiplica ln de 2. Esta é a solução dessa integral. O que nós vamos fazer? Aplicar a regra dos trapézios em 5 subintervalos, calcular o erro absoluto e também fazer um gráfico para visualizar este erro. Então, essas três coisas. Quero fazer um gráfico, fazer 5 subintervalos e olhar graficamente ali qual a área que está sendo calculada com estes 5 subintervalos. Quero calcular a aproximação e quero calcular o erro absoluto. Então, é só seguir o script que eu passei anteriormente ali, que é bem fácil de se fazer. E a letra B? Aplique a regra dos trapézios em 1000 subintervalos e calcule o erro relativo. Aqui é fazer no R, ok? Não vai fazer isso na calculadora, vai levar muito tempo. Bem fácil, então, só para fazermos um treino aí. Este é o trabalho computacional 5. Qualquer detalhe, entre em contato. Um abraço a todos.